Olá, estamos de volta com o programa Conexão Alfa. Eu quero te agradecer de coração por estar sempre aí nos assistindo todos os dias nesse mesmo horário. Um abraço para você, para sua família, e quero manifestar a minha gratidão pela sua audiência no nosso programa, sempre ouvindo falar sobre a vida e seus mistérios. É o nosso lema, né, Jefferson? Tudo bem? É verdade. Tudo bom, doutor Celso? Boa tarde. Realmente, a gente tem recebido e-mails e telefonemas de pessoas que têm agradecido mesmo, porque essas informações ajudam as pessoas a entender, a compreender e a se despertar. Porque não existe um fato ou um diagnóstico fechado, né, doutor Celso? A nossa mente ela é muito ampla. E todos os programas e os ensinamentos que o senhor tem dado realmente têm ajudado as pessoas a compreender isso daí. É isso aí, o nosso lema no nosso instituto é desvendando o passado, compreendendo o presente e construindo o futuro. É um lema magnífico, porque nós sabemos que o nosso futuro depende do nosso passado e do nosso hoje. E até mais ou menos os anos 90, tinha uma palavra, e até então essa palavra era verdadeira, uma frase, né? Que era impossível alterar o passado. Mas isso não é verdade. Com o desenvolvimento da neurociência, da psicanálise sistêmica e da mecânica quântica, é plenamente provado cientificamente que uma memória acontecida em vidas passadas pode adoecer o nosso hoje e adoecer o futuro. E pela intervenção do inconsciente, nós conseguimos acessar as vidas passadas, ressignificar as memórias e preparar este presente agora, melhorar o presente e estruturar um futuro maravilhoso. Então, aquela história, Jefferson, que o passado não se muda, não é verdadeira, né? Não, com certeza. Existe um grande valor, né, que a gente precisa entender realmente sobre o passado para que a gente possa nortear a nossa vida futura, né, doutor? Sim, não tenha dúvida, meu querido telespectador, que independente do problema que você tenha, esse problema tem uma estruturação que chama-se presente e passado. E não adianta as pessoas mudarem o enredo todo final do ano. O ano que vem vai ser diferente, o ano que vem vai ser diferente. Se nós não mudarmos a programação mental, não vai mudar o ano que vem. Não vai eliminar as dores e os problemas se não mudar o pano de fundo das dores e dos problemas. Eu quero falar hoje sobre dores. Jefferson, nós temos atendido muitas pessoas com dores no corpo, né? Sim, verdade, doutor Celso, onde as pessoas vêm com um diagnóstico chamado fibromialgia. O senhor poderia nos explicar, doutor Celso, realmente se as pessoas, quando recebem um diagnóstico desse, ela está realmente condenada? Ou seja, ela vai ter que viver o resto da vida sob medicamentos e sofrendo essas dores? Bom, na verdade é assim, ó. Quando o psiquiatra, ou quando o médico, o clínico geral, ou neurologista, qualquer um médico alopático, ele diz para você, você vai ter que tomar remédio a vida inteira. E ele diz o seguinte, pela nossa ciência, isso não tem cura. Pela nossa ciência, você tem que tomar remédio a vida inteira. Esse é o ponto de vista, não está errado do ponto de vista alopático, Jefferson. Porque quem promove ou quem deve promover a cura é o remédio. E o remédio é algo químico, que se esta química não alterar a produção química do corpo, não vai resolver o problema da pessoa. Na medicina da alma, nós jamais dizemos para as pessoas não tem cura. Por que nós não falamos para as pessoas que o problema não tem cura? Porque nós não curamos ninguém. E porque nós acreditamos piamente que a autocura está dentro da pessoa e ela pode desenvolver um mecanismo de autocura e eles podem literalmente se livrar, seja qual for o problema. Se a doença não for para a morte, se não há doença kármica, que significa que é uma doença para a morte, a pessoa vai conseguir
processar a autocura e sair do problema. Nós temos exemplos de pessoas com as mais variadas síndromes de doenças físicas em estado terminal, vem para o nosso instituto, muitas vezes enviado pelo próprio médico, que pede para a gente ajudar a acalmar a pessoa, fazer ela aceitar a dor, e é na aceitação, Jefferson, que a pessoa se cura. Olha só. É fantástico. Nós tivemos no nosso curso de psicanálise, no último passado agora, nós tivemos um relato extraordinário de uma aluna que ela estava com a cirurgia do útero marcado para retirar o útero devido aos problemas que ela tinha, problemas graves que já vinha se arrastando por mais de 10 anos. E aí o médico falou, olha, agora é o momento, você tem que tirar o útero. E nós fizemos uma terapia à distância para ela. Fizemos uma terapia, um desdobramento psíquico, fizemos represamento dos elementais da natureza, isso mentalmente falando, e aí na própria terapia, a gente manda o áudio, né, Jefferson? Sim. Faz o desdobramento psíquico à distância, a qualquer distância, no Brasil, fora do Brasil, nós enviamos depois para a pessoa o áudio da terapia. E no áudio eu disse a ela, pede para o seu médico fazer o exame novamente antes da cirurgia. E aí ela falando para a gente que o médico não queria fazer o exame. Falou, não, doutor, eu vou pagar, mas eu quero o exame de novo. E aí ela fez novamente os exames de ressonância, de ultrassonografia, não sei falar o nome, né, específico para o útero. E o que aconteceu, Jefferson? Não tinha mais nada. Não tinha mais nada, absolutamente nada no útero. E aí é que nós falamos que a mente estava promovendo uma sombra sobre o útero, adoecendo o útero. E quando nós removemos a sombra psíquica, nós removemos a origem da sombra, a sombra desaparece. É isso aí. E é isso que nós falamos sobre a questão das dores, que é o nosso propósito falar hoje. Hoje está na moda as pessoas dizerem que tem fibromialgia. Dói aqui, dói o braço, deu um torcicolo, dói não sei aonde, estou com fibromialgia. Gente, as pessoas não têm noção o que é fibromialgia. É terrível as dores. E então nós recebemos aqui muitas pacientes enviadas pelos médicos pedindo para que a gente olhe de um ponto de vista psicológico ou espiritual para ver se consegue ajudar a pessoa, porque nenhum tipo de remédio alivia a dor. Inclusive, nós temos uma paciente aqui do estado, aqui do norte do Paraná, que nem morfina tirava a dor dela. Nem morfina. Estágio final. Estágio final de dor terrível. A mulher não tem 40 anos. E ela veio, ela é do Norte Pioneiro, ela veio para a terapia e ela ficou simplesmente maravilhada. Ela falou, doutor, como que pode? Se a morfina não tirava a minha dor, como que vocês removeram a dor em uma sessão? É fantástico, né, Jefferson? Com certeza, é como um passe de mágica, né, um passe de doutor mágica, Celso? mas não existe passe de mágica. Eu disse para ela, nós não fizemos nada além de remover as raízes causadoras das dores. E nesse caso, doutor Celso, vamos pegar assim, 10 pessoas diagnosticadas com sintoma de fibromialgia. A origem das 10 pessoas são as mesmas ou são origens diferentes? Como que funciona isso? Veja bem, a origem, as dores que as pessoas sentem, tem as mais variadas ordens de pano de fundo. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que nós atendemos de Paranaguá, ela esteve aqui conosco um período aqui no nosso instituto. O diagnóstico dela era esquizofrenia, era fibromialgia e dores nas juntas dos dedos, Jefferson. Chegava a inchar, de muitas dores. E aí ela ficou uma semana aqui e nós começamos uma investigação psíquica para entender como que se instalou essas dores a partir do psiquismo dela. Porque o médico mandou inclusive para a gente os exames, que não tinha simplesmente nada que justificasse tanta dor. E aí eu perguntei para ela, para essa mulher, se ela desmaiou alguma vez. Aí ela falou para mim que aos 12 anos
ela teve um desmaio e lá começou um verdadeiro dilema na vida dela. A partir daquele desmaio, ela nunca mais foi a mesma. Quando não estava com dor de cabeça, estava com dor nos olhos, com dor na perna, com dor no pé, e essas dores foram evoluindo, e ela chega aos 40, quase 50 anos, quase não conseguindo andar de tanta dor. Aí eu levei ela na hipnose e levei ela na infância, quando ela desmaiou. Então, no momento do desmaio, ela foi magnetizada por um espírito, e esse espírito entrou no magnetismo dela. Imagine que este corpo físico aqui, ó, não é o magnetismo, é o que está em torno do corpo. Então, o espírito magnetizou nela com 12 anos, ela tinha 12 anos. Nossa. Quer dizer, ela sofreu mais de uns 35 anos mais ou menos. Sofrendo as mais variadas ordens de problemas, não só de dor, Jefferson. E aí vem o questionamento e a pergunta, né, doutor Celso? Aí como o medicamento vai resolver nesse caso? Não tem como resolver. E qual que era o diagnóstico dela, o último? Era esclerose múltipla e refratária. Puxa. Quer dizer, nenhum remédio consegue aliviar a dor. Esse era o diagnóstico que ela tinha. E aí, quando nós fizemos essa desobsessão, quem foi extremamente mutilado o corpo, o espírito que estava imantado nela, foi atropelado pelo trem lá em Paranaguá. Nossa. Há muitos anos atrás, há mais de 50 anos. É um emaranhado que a então pessoa aquele espírito, ao deixar o corpo foi passado o trem em cima. Imagine a dor que aquele espírito, que ele sentiu, né, no corpo antes de morrer, antes de sair literalmente do corpo. E quando esse espírito fica em ilusão, e era parente dela, era tio padrinho dela. E aí, quando nós desgrudamos o espírito da coluna dela, quando nós desgrudamos o espírito que estava na coluna, nós vimos um amontoado ali em pedaços, que a gente não incorpora, não tem incorporação no IPTH, é uma projeção mental. E aí nós perguntamos para ela se alguém tinha sofrido um acidente trágico da família. E a mãe que estava junto falou: é o meu irmão. É o meu irmão. Veja, o tio, né, irmão da mãe, morreu tragicamente, passou para ela todas as dores. Todas as dores que ela sofria eram as dores que sofreu aquele ancestral dela no acidente. Então veja, olha o pano de fundo da fibromialgia dessa mulher. E olha, e ela estava arcada, a coluna dela não conseguia ficar reta, e ela sai daqui, Jefferson, andando reto. Ela esticou, na verdade não é esticou, ela voltou ao normal. E ela, entre aspas, a mãe disse que ela cresceu mais de 10 centímetros. Nossa, olha só. Porque ela voltou, o corpo esquelético voltou ao normal. E aí que eu quero que o nosso telespectador entenda. As dores generalizadas podem ter mais de 30 panos de fundo. Mais de 30. Desde um trauma de infância, um trauma de nascimento, um trauma de vidas passadas, uma magia negra na família, um espírito obsessor, enfim, nós temos N possibilidades de ter um sustentáculo para aquela dor. E não é o remédio que vai alcançar, não é o remédio que vai remover as raízes causadoras da dor. Porque nós temos os 7 corpos sutis, nós temos o nosso inconsciente, que é um agregado psíquico carregado de memórias, e muitas pessoas obsediadas espiritualmente, adoecidos, porque o espírito transmite as dores que ele sente. Na verdade, nós trabalhamos na questão mente, né, doutor Celso? Onde cientificamente é comprovado que mente e o espiritual andam juntos, né? Não tem como você falar de inconsciente se não falar em espiritualidade. Só que nós não falamos em espiritualidade religiosa. Nós trabalhamos dentro de uma visão da espiritualidade humanística. Humanística.
Não há incorporação no nosso instituto, não há nenhuma visão religiosa. Claro que nós estudamos as mais diversas religiões, até para a gente poder entender esse complexo psíquico e espiritual, porque a gente nunca sabe tudo, né, Jefferson? É verdade. Terminou o nosso programa, né? Terminou, doutor Celso. Peço mais uma vez para que vocês compartilhem esse vídeo, deixe um like e se inscreva no nosso canal do YouTube, pois você poderá ajudar muitas pessoas a encontrar também o seu caminho, o seu destino. E nós aqui estamos à disposição para ajudar com todos os nossos tratamentos terapêuticos, constelação sistêmica familiar e uma série de cursos que nós ministramos também aqui no Instituto. Um grande abraço e um beijo no seu coração.